Sobre a hipótese de ausência de colinearidade perfeita, por Gabriel F. Ferraz. Quando se trata de econometria, a maioria dos cursos de graduação ensinam essa matéria em sua notação de somatório, e com isso acabamos sendo restringidos a trabalhar com formas funcionais com poucas variáveis independentes, para justamente tornar o problema tratável para o aluno. Isso é um problema. É um problema uma vez que a econometria em sua forma matricial, além de ser imensamente mais elegante, também permite ao aluno ter certos insights, que quando ensinados de outra forma, se perdem. O foco do presente vídeo é justamente elucidar o aluno de Econometria 1 na graduação o porquê a hipótese de ausência de colinearidade perfeita existe, sendo uma hipótese que fica evidente uma vez que consideramos a forma matricial. Primeiro, relembremos as hipóteses de Gauss-Markov. Hipótese 1. O modelo é linear nos parâmetros. Imagino que isso seja óbvio, uma vez que a própria noção de regressão linear, a gente está querendo fazer uma reta. Então, para ser uma reta, a reta que melhor fit os dados, que melhor se enquadra nos dados, os coeficientes têm que ser lineares. Hipótese 2. A amostra é aleatória. Essa hipótese faz sentido à luz de se você teve um curso de estatística. Obviamente, a amostra tem que ser aleatória, uma vez que ela não pode ser enviesada, tem que eliminar o viés de seleção, essas coisas. Hipótese 3. A ausência de colinearidade perfeita. O que a gente vai discutir? A hipótese 4 é que a média condicional tem que ser 0. Essa hipótese impede endogeneidade, essas coisas. E a hipótese 5, homocedasticidade, que a variância do termo de erro tem que ser constante, assim, não pode depender das variáveis independentes. Mas então, por que a colinearidade perfeita é um problema? Talvez foi dito ao aluno que ela impede a estimação, ou algo do tipo, torna os erros, deixa um problema nos erros, porque a variância aumenta, essas coisas. Fica difícil de fazer o teste T, assim, ele inviabiliza o teste T, essas coisas. Mas por quê? Por que isso acontece? Vamos considerar um modelo de regressão linear múltipla com amostra aleatória. Então temos aqui a nossa famosa expressão, mas a gente pode representar de maneira alternativa essa equação por sua forma matricial, que é justamente essa daqui que a gente vê logo em seguida, em que o y é o vetor y1, y2, yn, o x é essa matriz grandona, os betas são esse vetor de betas, e o termo de erro é esse vetor de erros. Tendo definido os termos, voltemos à nossa fórmula da regressão e rearranjando-a de forma conveniente aos nossos propósitos, que é justamente a gente isolou o termo de erro e fez o y menos x beta. Para estimar essa regressão via OLS, temos que somar os quadrados dos resíduos, ou seja, a gente pega os resíduos ao quadrado, ou seja, multiplicou os resíduos e soma essa operação toda. E basicamente isso aqui é um vetor dos termos de erro transposto multiplicado pelo vetor original. Então isso fica U' vezes U. Substituindo a nossa equação, rearranjando nessa nova, temos que então esse somatório dos termos de erros ao quadrado, que é igual a U' multiplicado por U, lembrando que o U' representa a transposta, é igual, alguns livros usam T, eu prefiro linha, uma questão pessoal. Então, lembrando que U é igual a y menos x beta, então fica U menos x beta transposto multiplicado por U y menos x beta. Antes de continuar, vamos lembrar das propriedades da transposta. Então, pegando uma matriz, transpondo ela, depois transpondo ela de novo, é dar ela mesmo. Se a gente pegar uma operação A mais B, a soma de matrizes, e transpor, é a mesma coisa que somar as transpostas. Então fica o primeiro termo transposto, mais o segundo termo transposto. Agora, uma multiplicação entre matrizes. Quando a gente transpõe essa operação, o segundo termo da multiplicação vira o primeiro, transposto, e o primeiro termo da multiplicação vira o segundo, transposto. E basicamente, a gente aplica essa propriedade, essas duas propriedades finais, ao termo y menos x beta, vai ficar assim. Y menos x beta, vamos considerar esse termo isolado. Transposto, fica y' menos o x beta, vamos considerar z, menos z'. Z' é o quê? É a b transposto. Então, o beta, o segundo termo dessa multiplicação, que é o beta, ele vira o primeiro transposto, e o x fica, que era o primeiro termo, vira o segundo transposto. Daí, então, esse y transposto menos beta transposto x transposto, a gente distribui em relação ao termo y menos x beta. E, basicamente, a gente vai ter esse resultado. Quando aplicando essas propriedades, temos que o' multiplicado por U é igual a y' multiplicado por y, menos y' x beta, menos beta' x' y, mais esse trambolho final. Agora vamos dar uma atenção especial ao termo y' x beta, aqui ó,
Segundo termo, y' menos y' x beta. A gente consegue fazer uma mutreta algébrica que y' x beta, a gente seria o y' multiplicado por beta' x'. Lembrando da propriedade AB' igual a B'A'. Mesma coisa. Então aqui, ó, B'A' é igual a AB, que é igual a B'X', y. Portanto, y' x beta é igual a B'X', y. Então dá para somar aqui. Então y' x beta dá para somar com o beta' x', y. Mas pera, por que o beta' é igual a B nesse caso? Por causa de uma propriedade, que a transposta de um escalar é o próprio escalar. Então, voltando para a equação, a gente fica com esse u' multiplicado por u é igual a y' multiplicado por y, menos 2 beta' x' multiplicado por y, mais o trambolho final. Então, portanto, quando a gente minimiza os quadrados, que essa é a operação da OLS, a minimização dos quadrados do resíduo, a gente fica com essa simbologia aqui. Mas antes de resolver, a gente precisa de uns conceitos de cálculo matricial. Se a gente derivar a linha vezes b, e derivar em termos de b, vai ser igual a derivar b' multiplicado por a, derivando em termos de b, que é igual a a, quando a e b são vetores k multiplicado por 1. E se a gente derivar b'A b, sendo a uma matriz, derivar em termos de b, vai ser igual a 2ab ou igual a 2b'A. Novamente, sendo A uma matriz simétrica. Então, tendo essas duas propriedades, aplicando nos termos que a gente está derivando, nesse y' menos 2, b'X', y, blá blá blá, a gente vai ficar, ó, a gente não vai derivar o y', a gente deriva o y' vezes y, mas vai dar zero. A gente deriva o 2 beta' x' y, vai dar esse 2x' y, e quando a gente deriva o trambolho, fica 2x' x beta. Lembrando que o x' x é justamente uma matriz k por k. Consequentemente, a gente fica com esse resultado aqui, com essa derivação mais completa, e a gente resulta dessa multiplicação, dessa derivação, x' x beta, agora com os betas estimados, é igual a x' y. Aqui que vem o pulo do gato, aqui que é a parte mais importante do vídeo. Para resolver essa equação, precisamos saber a propriedade, essa seguinte propriedade da álgebra matricial, que multiplicando a inversa de uma matriz multiplicado pela própria matriz é o termo de identidade. E nesse caso você pode permutar, né? Então, a inversa multiplicada por a pela original e a original multiplicada pela inversa dá a mesma coisa. Então, agora, com a expressão que a gente tinha descoberto acima, a gente multiplica a inversa, lembrando que multiplicando a inversa em primeiro pelo x' x, e vai ser igual ao x' x, a inversa dessa expressão, multiplicado por x' y. Ou seja, a matriz identidade multiplicado pelos betas estimados igual a essa expressão. Então, essa é a famosa expressão da econometria do OLS, que é o vetor dos betas estimados é igual à inversa de x' x multiplicado por x' y. Então, vale relembrar as aulas de álgebra matricial que para se fazer uma inversa, a determinante tem que ser diferente de zero. Então, um exemplo simples. Aqui, uma matriz 2 por 2, o determinante é simplesmente, essa é a regra de Sarros, A1 multiplicado por A22 menos A12 multiplicado por A21. E quando a gente faz a inversa, a gente troca o A22 por A21. Então, o lugar onde ficava A22 fica o A11, onde ficava A11 fica um A22. E a gente troca os sinais entre A12 e A21. Isso é o caso quando é 2 por 2. E a gente multiplica tudo isso por 1 sobre a determinante A. Por isso, a determinante de A tem que ser diferente de zero, porque se o determinante de A fosse zero, essa operação ela não é definida. A não ser que a gente aplique o limite, assim, mas isso eu não sei se esse caso é válido. Mas, de qualquer forma, é uma operação não definida, então não dá para resolver. Lembra, não dá para dividir por zero. Então, mas, todavia, porém, contudo, se a matriz possui uma fila, uma linha ou coluna, que seja uma combinação das demais, então o determinante é nulo. No caso 2A2, é bem simples de ver. É simples, ó. Se o A12 for igual a 1 e o A22 for igual a 21, então, como é que fica essa operação? Vamos lá. A11 multiplicado por A21 menos A11 multiplicado por A21. Então, aqui fica zero. Mas o caso geral a gente deixa para os matemáticos demonstrarem.
Eis que aqui fica claro que o porquê da colinearidade é um problema, pois a colinearidade perfeita acontece justamente quando ao menos uma variável independente é uma combinação linear exata de outras variáveis independentes. Isso implica que não é possível inverter a matriz. Essa inversa aqui, x' x, se torna impossível de se fazer, porque o determinante é zero. E multiplicar por 1 sobre o determinante dessa inversa, no caso, na matriz original, vai ficar indefinido, porque não pode dividir por zero. Então, não é possível, implica que não é possível inverter a matriz. Sem inversão é igual sem estimação. Por isso é detrimental a hipótese da ausência de colinearidade perfeita. É uma trivialidade matemática, que passa despercebida quando somos obrigados a aprender econometria em sua notação de somatório. Bom, então espero que esse vídeo tenha sido útil e que esclareça dúvidas e estimule os alunos a estudarem mais profundamente. Enfim, não se esqueça de dar like, comentar e se inscrever.